Bom dia, amada igreja. Mais uma vez, é um prazer estarmos juntos aqui a estudar a palavra do Senhor mais uma vez em João capítulo 15. Antes de fazer a leitura do texto, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida por lei aqui no Brasil. A Lei Áurea aboliu naquele tempo cerca de 700 mil escravos. Porém, isto não significa que o abuso de funcionários acabou. E, aliás, nem todo dono de escravo maltratava os seus escravos. Tendo dito isto, o que você pensaria de alguém te dizer: você pode ser meu amigo, só tem uma condição, você precisa fazer tudo que eu mando? O que você pensaria desta coisa? Porém, é justamente isto que Jesus diz no texto que nós vamos estudar aqui hoje. Nós estamos estudando as coisas que Jesus falou para os seus discípulos na noite em que ele foi traído. E ele tem falado muito sobre o amor. No capítulo 13, versículo 1, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vemos então ele falando sobre o amor aí. E ainda em 13, 34 e 35, várias vezes no capítulo 14, e agora no texto que vamos ler no capítulo 15, 9, 10, 12, 13, muitas referências ao amor. E aí no 17 e 26, Jesus termina a sua oração, diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor, novamente a palavra amor, com que me amaste, esteja neles e eu esteja neles. Então, Jesus vem falando muito mesmo sobre o amor, e com isto em mente, então vamos dar atenção à palavra do Senhor aqui em João capítulo 15 e nos versículos de 9 a 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele
vos-la conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, esta é a tua santa palavra e nós estamos aqui para ouvir de ti. Que os meus lábios para fazer conhecido aquilo que o Senhor disse, explicando bem, para que até crianças possam entender o que o Senhor tem dito. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Voltando então ao versículo 9, Jesus diz: como o Pai me amou, eu também vos amei. O Pai ama o Filho. A verdade é que amou muito. E perguntamos, como foi que ele expressou este amor? Por ele expressou em palavras. Eu te amo, esse tipo de coisa. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, lá Mateus registra: e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, uma maneira que o Pai expressou amor ao Filho foi em palavras. Mas também o Pai escolheu uma noiva para o seu Filho, no caso a igreja. Em Efésios capítulo 1, falando do corpo dele, a sua igreja, Efésios 1, 22 e 23 dizem: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Podemos afirmar também que o Pai nunca pecou contra o Filho, não lhe fez nenhum mal, sempre procurou o seu bem. Jesus então diz que da mesma forma que o Pai amou a ele, que nós devemos amar uns aos outros. Ele diz: permanecei no meu amor. Nós aprendemos dele como amar, por ter sido amado por ele. Se lembre aqui que um dos frutos que nós falamos na semana passada, por exemplo, um dos frutos do Espírito é, e aliás o primeiro na lista, é amor. Passando para o versículo 10, então, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que, na verdade, amor é ligado à obediência. Se não obedecemos, é evidência que não amamos ao Senhor. Diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É assim que você demonstra que ama a Deus, por obedecê-lo. E ele diz, aliás, eu vos dei exemplo disto. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Qual foi a evidência que Jesus amava o Pai? Ele obedeceu o Pai. E ele diz, ainda que tinha prazer em fazer isto. Agora pense sobre isto por um instante. A obediência então significa
inferioridade de pessoa ou de natureza. Jesus obedeceu ao seu Pai. E em termos de natureza, Jesus era inferior ao Pai? Não. Obediência não significa inferioridade de pessoa, pois Jesus é igual em natureza com o Pai, mesmo que submisso a Ele em posição, em função. Aliás, para dar evidência disto, ele diz no versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que vocês fiquem tristes? Não, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A obediência, então, não traz consigo como consequência tristeza, miséria e sentimento de inferioridade. Não, do contrário, traz gozo. Ele, como um que ama os seus com amor perfeito, deseja que nós tenhamos gozo e que este gozo seja completo, como um copo cheio, pronto a transbordar. E ele resume os mandamentos dele no versículo 12 em 1. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aliás, na nossa leitura hoje em 1 Coríntios capítulo 11, lá falando dos dons espirituais, justamente trata de capacidades que Deus dá a cada um dos seus servos em como cuidar uns dos outros. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele disse que a primeira tábua da lei, os mandamentos 1, 2, 3 e 4, referem-se ao amor a Deus e como nós demonstramos que amamos a Ele. E do 5º ao 10º, revela como nós mostramos, em mais detalhe, como nós mostramos um amor uns para com os outros. Jesus disse, então, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Isto é, amar um ao outro é marido amando a esposa, como Cristo amou a igreja. A esposa retornando com amor para com o marido. É pais amando os filhos, suficiente para discipliná-los, para corrigi-los. Ainda que isto dói na pessoa, ter que açoitá-lo. Amor uns para com os outros, amor para o próximo é não adulterar, até nem cobiçando o cônjuge de outro. Amor ao próximo envolve amor até o ponto de não levar o que pertence a outra pessoa. Amor ao próximo é trabalhar o suficiente para até poder ajudar quem está necessitado. Jesus diz, o padrão é o meu exemplo. Ele diz, amar uns aos outros assim como eu vos amei.
Ele diz, em outras palavras, eu estou dando ordem a vocês a fazer não uma coisa que eu não fizesse, mas que vocês aprendam de mim como amar. Até o ponto de dar a vida. E isto até por quem não merece. Nota bem o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A maior evidência de amor é dar a vida pelo seu amigo. Não é que costumeiramente isto ocorre quanto a nós. Entre nós, às vezes pessoas chegam a dar um rim, por exemplo, para ajudar a alguém ter vida. Soube de um pai que sacrificou uma parte do seu fígado para uma filha que nasceu com deficiência quanto ao fígado dela. E isto se faz por uma pessoa que a gente quer bem, não é? É uma evidência de amor. Mas a questão de dar a vida por um amigo realmente é a maior prova de amor que pode se ter. O que é que você pode dar mais do que a vida? Nada, né? E Cristo diz que Ele fez isso até por seus inimigos. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus diz aqui de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, a palavra amor que ele vem usando aqui é philos. Não é aquela palavra que a gente costuma pensar quanto ao amor árabe. Aqui, este amor é o amor philos, que no caso é amar como amigo. E Jesus, em sequência, vai falar sobre amizade. Nos nossos dias, muitas pessoas se alegram em ter centenas de amigos no Facebook, por exemplo. Por outro lado, em termos de saber conviver com pessoas pessoalmente, muitas vezes são totalmente ignorantes e não sabem. Muitas vezes nos nossos dias eu sou seu amigo, mas, por exemplo, não incomode o meu sono. Jesus foi diferente. Ele se sacrificou até o ponto de dar a vida. Aí eu pergunto, esse tipo de pessoa que vive como Jesus viveu, poderia ter inimigos? Nós vamos ver a partir do versículo 18 a resposta a isto. Deus permitindo, nós vamos estudar sobre isto
na semana que entra. No versículo 14, então, Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Amigos e amor são duas coisas que andam juntos. Nota bem que Jesus não diz aqui: todos são meus amigos. Ele especifica quem é que é amigo dele. Vós sois meus amigos se, uma condição, se o quê? Fazeis o que vos mando. É por isso que eu fiz a pergunta lá no início. O que você pensaria de alguém dizer: eu estou pronto a ser seu amigo, mas numa condição de você fazer tudo que eu mando? Você queria ser amigo dessa pessoa? Mas é isto que Jesus diz aqui, não é? Vós sois meus amigos, condição, se fazeis o que vos mando. E aí cabe perguntar: como é que você vai saber o que ele manda? Você vai saber isto por meio do estudo deste livro. Você vai saber isto estudando as Escrituras pessoalmente, como também sendo edificado na palavra aqui nos cultos, a igreja. Você vai saber o que ele manda você conversando com outros irmãos em Cristo que vão lhe ajudar nisto. O versículo 15 precisa de um tempo maior da nossa parte. Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando a revista atualizada aqui, que é o texto que nós estamos usando no momento, quando aqui diz: já não vos chamo servos, especialmente vocês que nos acompanham há tempo, sabem que muitas vezes a Arara traduz servos quando a palavra no original é o quê? Escravos. Este é um caso aqui. Jesus está dizendo aqui, aos 11, ele diz: eu não vou continuar chamando vocês somente meus escravos. Deixa eu mencionar que, infelizmente, a maioria das traduções bíblicas não usam a palavra escravo aqui. E deviam. Tem uma tradução que eu conheço, não conheço outras, mas a NVT é uma das traduções que faz isso corretamente. A gente tem algumas cópias aí da NVT. Deixa eu falar mais sobre isso. A palavra literalmente, a palavra grega é doulos, e a explicação simples da palavra é que significa escravo. E você precisa compreender que o começo da vida em Cristo começa por chamar Jesus de Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10 e 9, lá diz: se com a tua boca confessares a Jesus como o quê?
como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ser salvo começa com confessar Jesus como Senhor de sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, que o irmão Tiago leu mais cedo, lá diz: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Estes escravos eram voluntários de César? Eles eram voluntários para serem escravos dele? Não. Eram escolhidos por ele. E muitos destes até então eram amigos dele, mais próximo com ele até do que muitos dos oficiais, como generais do exército. E por isso você pode compreender que o que Jesus está dizendo aqui tem que ser desse jeito. Ele sendo o Senhor que é, ele é quem escolhe os céus. Eleição realmente não é difícil de compreender. É nós, seres humanos, que tendemos a revoltar contra esta verdade. Do lado negativo, Jesus diz: você não me escolheu. E do lado positivo, foi eu que te escolhi. Nesse tipo de escravidão e amizade, não é algo que qualquer um de nós escolheu. Se você é um escravo de Jesus e amigo dele, você não escolheu isto. Aliás, é totalmente contra a natureza escolher ser escravo de alguém. A natureza humana caída no pecado se revolta contra isto, especialmente por causa dos abusos humanos. Se você é de quem Jesus é o Senhor, você tem esse privilégio porque Ele te escolheu. Ele continua dizendo: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Para ser escravo e amigo de Jesus, e ouvir, é questão de ouvir todos os seus segredos. Em Efésios capítulo 1 e versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor aqui, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como uma das bênçãos nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Você estava lá? Você foi quem fez essa escolha? Não. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, de novo aqui, assim como quanto à questão de sermos escravos do Senhor, tem muitos lugares onde fala também que Ele escolheu certas pessoas. E Ele escolheu para quê?
Aqui no mesmo versículo ainda, para que vades e deis fruto. Qual é o desejo do Senhor aos que Ele escolheu? É ir levar o Evangelho aos perdidos. Isso faz parte do chamado do Senhor, faz parte das ordens que Ele dá ao escravo que obedece. Ele diz: vai e deis fruto. Você precisa ir levar o Evangelho aos perdidos. Você precisa levar pessoas a conhecerem a Cristo. E ele ainda diz: e o vosso fruto permaneça. Vosso fruto permaneça. A Bíblia diz em diversos lugares que o mundo passa, mas o que permanece? O fruto da vida dos escravos de Jesus. Mas eu ouvi alguns dizendo também a palavra, e é verdade. Os céus e a terra passarão, Jesus disse, mas a minha palavra não passará. O ser humano tem um estado eterno, ou no lago de fogo, ou no Senhor para sempre. E Jesus aqui está convocando já até antes da sua morte, aquilo que ele então fez logo nos dias depois da ressurreição e logo antes de voltar ao céu, e de fazer discípulos de todas as nações. É uma ordem do nosso chefe, do nosso Senhor, fazer discípulos. Tudo que os homens aqui deste mundo fazem se acaba aqui. Constrói uma casa bonita, mas com o tempo se acaba. Compra um carro, se acaba mais ligeiro ainda. Seja o que for que se faça, acaba aqui. Mas os escravos do Senhor têm o privilégio de trabalhar com o que é eterno, que não se acaba aqui. O Rei dos Reis nos chama escravos a serem seus amigos para terem consequência eterna. Nós somos indignos disto, mas a verdade é que somente existem pessoas indignas. Todos nós somos pecadores por natureza. Todos nós somos indignos desta escolha dele. Ele não te escolheu por coisa boa que existia em você. Se você se dispôs a seguir a Cristo, mas Ele te trouxe a isto, aí Ele diz, no final do 16, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Para a sua vida dar fruto, a sua vida precisa também de oração. Nesta tarefa de fazer discípulos, ele promete esse recurso de oração. Para fazer discípulos você precisa de coragem. Paulo pediu que orassem para isto, para ele. Peça ao Senhor coragem. Você precisa de portas abertas. Peça ao Senhor. Precisa aprender bem a mensagem do Evangelho para ser lavado. Peça e também estude, né? Preparando. Jesus promete responder às orações dos seus escravos.
Ele conclui essa parte, ou pelo menos nós vamos concluir essa parte, no versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Acho que amar uns aos outros é a coisa importante ao Senhor, porque Ele certamente vem enfatizando isso repetidas e repetidas vezes. Uma característica de quem é verdadeiramente um salvo é que ele ama estar com os irmãos em Cristo. Eles o edificam, eles o encorajam, eles o repreendem quando for necessário. E ele também faz isso para com os irmãos porque os ama. Eu quero concluir então com essas palavras para dois grupos diferentes de pessoas que eu creio que temos aqui hoje, mesmo neste grupo. Para você que ainda não confessa ser um crente em Cristo, a ideia de você ser um escravo de Jesus com obrigação de obedecer a Ele em tudo, certamente para você parece repugnante. Mas eu preciso te avisar que você é um escravo e provavelmente nem sabia. Diante da palavra de Deus, todo mundo é escravo. Eu quero levar vocês para Romanos capítulo 16, os versículos 16 a 18. E neste caso, eu vou precisar fazer uso da NVT, porque é mais um lugar onde a revista atualizada errou quanto à tradução. Eu digo em relação à palavra, a revista atualizada usa servo quando realmente é escravo. Romanos 6 e 16 diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Aquilo que você obedece, você é escravo daquilo. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte. Você quer ir para a morte? Seja escravo do pecado. Ou podem escolher obedecer a Deus como escravo dele, que conduz à vida de justiça. Versículo 17. Graças a Deus, porque antes eram escravos do pecado. É por isso que eu disse: se você não é um crente em Jesus Cristo, você é escravo do pecado. Deus diz isso. Mas agora obedecem, porque são escravos de Deus, de coração, a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado. Cristo libertou da escravidão do pecado e da sua consequência, a morte. E se tornaram escravos da justiça. Aliás, Jesus disse a mesma coisa em João 8 e 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Em lugares como este, mesmo que a palavra é dolos, a revista atualizada, quando fala de relação ao pecado, usa a palavra escravo, mas é a mesma palavra quanto a escravo de Deus. Então, se você até hoje é um escravo do pecado, que
uma pessoa que até hoje vê como repugnante a ser rejeitado, ser escravo de Cristo, saiba que você é um escravo do pecado. Se arrependa disto. Confia na salvação que Jesus tem providenciado pela fé dele, por meio da sua morte na cruz do Calvário. E em segundo lugar, crente em Cristo, você é grato ao Senhor por Ele ter te escolhido para ser um escravo e amigo dele? Você é grato por isso? Você reconhece quão grande é o seu privilégio? Não tem nada que você podia entregar a Ele senão o seu pecado, com que comprar este privilégio de ser escravo dele em vez de escravo do pecado. Ainda tem tantos outros que ele podia ter escolhido, pessoas que viveram moralmente melhor do que você, pessoas com mais talentos do que você, pessoas com mais dinheiro do que você, pessoas com mais influência do que você, mas ele escolheu você. Por quê? Que foi da vontade dele e para a glória dele. Louve a ele. E aí, por amor, sirva a ele de coração nesta semana. Ele merece isso. Eu quero concluir com vocês cantando o hino no Cantor Cristão 402. No Cantor Cristão, o hino 402, realmente é uma joia de um hino, porque fala da escravidão do crente. Pense bem nas palavras enquanto cantamos, porque, na verdade, expressam diversas verdades bíblicas. Então, o número é 402. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro e nem foi prata, foi seu sangue.
Vamos orar. Senhor, graças te damos por estas palavras ditas aos 2.000 anos atrás, mas importantes para nós que temos seguido a mesma doutrina que deixaram escrito naquela época para nós na Bíblia Sagrada. E Pai, que o Senhor possa usar este texto estudado aqui hoje para nós compreendermos quão grande privilégio é ser escolhido pelo Senhor para não ser mais escravo do pecado, naquilo que traz como consequência a separação de Ti, a morte eterna, até muitas vezes desgraça nesta vida, destruição de famílias, consequência má financeiramente e assim por diante. Nós rogamos por qualquer pessoa que esteja aqui neste momento com a luta interior, querendo ainda achar que pode ser dono da sua própria vida e assim ainda sendo escravo do pecado, que possa haver arrependimento e fé no Teu Filho Jesus Cristo hoje mesmo, confessando a Ti como o Senhor de sua vida. E nós que fomos escolhidos por Ti, vendo que o Senhor nos envia para levar o Evangelho, para ir dar fruto que permanece por toda a eternidade, de vidas transformadas, a darem glória ao Senhor eternamente. Que privilégio! Nos despede daqui então, para edificar uns aos outros no tempo de comunhão depois, e nos nossos lares, no trabalho, na nossa vizinhança. E nós rogamos assim, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.